Olá gente, esse é o canal Sexo Consciente e hoje a gente vai falar sobre um assunto inusitado e ao mesmo tempo trágico para as relações sexuais, para as relações afetivas e para os relacionamentos. Primeira coisa que eu queria pedir para vocês é que vocês se inscrevam no canal, deixem seu curtir e compartilhem o vídeo com seus amigos, familiares, todo mundo que possa ajudar a crescer o canal. Quando eu comecei a pesquisar para fazer esse vídeo, muita coisa eu rememorei lá do curso de pós-graduação em Psicologia e Sexualidade, algumas coisas eu tive que buscar novas pesquisas sobre o assunto, tem muitas entrevistas mais recentes e tal, mas um dado continua imutável. 43% dos homens não realizam sexo oral nas suas parceiras. Para piorar, 35% dos 57% que sobram relatam nojo quando fazem sexo oral nas suas parceiras. Se a gente somar isso, o número de mulheres insatisfeitas com a sua vida sexual, principalmente no que diz respeito ao sexo oral com seus parceiros, o que ultrapassa 80% das mulheres, a gente vê que na verdade estamos falando de um cenário de guerra. Quais são os três principais discursos, as três principais narrativas sobre a motivação que leva esses homens a não fazerem sexo oral nas suas parceiras? A primeira coisa que eles relatam é o que a gente vai chamar aqui de repulsa olfativa. Os caras têm dificuldade com o cheiro. O segundo relato é o que a gente vai chamar aqui de repulsa anatômica. Os caras têm dificuldade com a forma. E o terceiro, que para mim é o que explica os outros dois e está muito vinculado à construção dessa narrativa historicamente, é de que eles têm preguiça. Sexo oral em mulheres dá muito trabalho. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa fazer aí, então, uma viagem no tempo para entender como é que foram construídas essas impressões, essas narrativas sobre o corpo da mulher, sobre a mulher, no processo histórico. Grosso modo, se a gente olhar para a antiguidade, passando pela Idade Média, pela modernidade até a contemporaneidade, a gente vai perceber que mesmo em tempos em que a mulher era exaltada, existia um discurso subjacente que empurrava a percepção da mulher, principalmente depois da entrada em cena das grandes religiões monoteístas, para uma proximidade à ideia de pecado, de subversão, de erro, de disfunção. Portanto, subjacente, como eu disse, mesmo nos períodos onde a mulher era exaltada, existiam períodos históricos onde as mulheres alcançaram patamares de prestígio na sociedade, mesmo que em períodos pequenos, esse discurso subjacente também acompanhava o corpo da mulher, os fluidos corporais da mulher, o cheiro da mulher. Tudo isso foi sendo construído historicamente. Se a gente pegar a ideia de que toda a ideia ganha força material quando se embrenha na cabeça das massas, ou seja, das pessoas, para que se torne uma força material, ou seja, uma força prática, é preciso que isso ganhe assento na consciência das pessoas, a gente vai ter a noção de que esse construto social é o mesmo que gera os efeitos negativos sobre a educação sexual, sobre sexo e sobre, basicamente, o que a gente está dizendo hoje, sexo oral. As percepções são as mesmas. Quando um cara diz que sente nojo do cheiro, tem dificuldade com o cheiro, a primeira coisa que a gente pode supor é que ele não sabe que esse cheiro é natural, ou que ele tem repulsa a alguma coisa que é natural. Qualquer odor mais acentuado precisa procurar um médico, tanto nele quanto na parceira. O cheiro natural diz respeito a equilíbrios da flora em decorrência da ação de bactérias, em decorrência da ação de líquidos excretados e daí por diante. Então o cheiro é um conjunto de fatores que implicam um determinado tipo de odor. O cheiro se acentua e se modifica um pouco mais nas mulheres no período menstrual, e mesmo assim existe um cheiro natural, que quando está acentuado também precisa procurar um médico. Esse cheiro, lógico que ele é um cheiro dado nesse período. Fora desse período, como eu disse, diz respeito ao equilíbrio da flora, daí por diante, cheiro também natural. Mas é muito interessante quando a gente pega o relato de um desses caras, eu vou postar aqui embaixo, nas descrições, boa parte dessas pesquisas eu vou postar aqui. Esse cara diz o seguinte, quando perguntado por que ele não faz sexo oral na parceira, ele descreve da seguinte maneira: porque minha boca não é latrina. Quando ele diz isso, qual o paralelo que ele está fazendo? Ele está fazendo um paralelo entre a boca dele, que é feita na opinião dele para comer, para botar alimentos, coisas limpas, ser colocada em algum ambiente muito sujo. A primeira coisa é que se houver sujeira, homens e mulheres se lavem, porque não tem nada a ver sujeira com a natureza do cheiro
natural. A sujeira é uma interferência externa que pode ser retirada. Portanto, aqueles que têm problema com o cheiro, tomem banho antes e vai ficar o cheiro natural, que é absolutamente normal. Mas isso a gente sente que está assentado, né, numa outra percepção, que é nessa percepção, a gente pode dizer ideológico-histórica sobre a mulher, de que esse ambiente é um ambiente sujo. Boa parte dos homens não sabem onde fica o clitóris, o que é o clitóris. Eles não sabem, por exemplo, de que a uretra e o orifício da penetração são duas coisas diferentes. A repulsa anatômica também está vinculada a esse corpo disfuncional da mulher, construído historicamente. Tem descrições terríveis, né, dos caras que dizem que não fazem sexo oral por repulsa anatômica. É porque é um lugar com um formato que me lembra coisas nojentas. Eles não conhecem, por exemplo, a variação anatômica de mulher para mulher e de homem para homem. A estrutura da vulva e da vagina ela muda de mulher para mulher, apesar do assento básico corpóreo e biológico ser o mesmo. Portanto, também o discurso da repulsa anatômica ele está assentado nessa mesma percepção histórica. E o terceiro discurso, mais misógino, mais claramente misógino dos três, que é a preguiça, ou seja, dá muito trabalho, diz respeito a um cara que está preocupado exclusivamente com o próprio prazer, não com o prazer da parceira, portanto ele faz sexo para ele. É um egoísmo misógino, né? Um egoísmo que, no fundo, esses caras não gostam de mulher. Eles têm dificuldade com mulher. Vê a mulher como alguma coisa absolutamente secundária que serve para dar prazer a ele. Ele não compreende aquilo como uma relação de troca, de afeto. Ele compreende essa relação exclusivamente como alguma coisa que deva lhe servir. Esse discurso explica muitos outros, porque também tem um fundo misógino nesse olhar sobre o corpo da mulher. Nós somos seres biopsicossociais, portanto temos uma marca, um registro biológico, uma individualidade psíquica e também os impactos do meio onde a gente vive. Impactamos o meio nos impacta e daí por diante. Essa conjunção caótica desses três fatores nos formam como indivíduos. Então esse indivíduo que tem essa percepção sobre o sexo oral nas suas parceiras, ele é um indivíduo que precisa, para superar isso, mudar as suas concepções. Só muda podendo reconhecer de que isso é alguma coisa no campo de uma anomalia absolutamente sanável e que ele precisa então reconstruir essa visão sobre o corpo da mulher, aprendendo o que é esse corpo, se relacionando com a mulher que possa inclusive ter a abertura necessária para dar conta desse aprendizado. E aí já vinculamos ao segundo assunto, que é os homens não sabem fazer sexo oral. Por quê? Porque não conhecem anatomicamente o corpo feminino. Além disso, a imagética sobre o corpo da mulher é uma imagética vinculada à indústria pornográfica e vinculada à mesa de bar com os amigos, aos papos com os amigos, né? Esse cara é mais ou menos isso, né? O padrão de reconhecimento que ele tem é esse. E eu sei, assim como você sabe, que a imagética pornográfica ela é uma imagética fantasiosa. Se a gente colocar em prática aquilo que está no filme pornô daquela maneira, o sexo é alguma coisa desagradável para ambos os lados. A imagética pornográfica tem uma série de quesitos que cumpre que é absolutamente fantasioso. Se você utiliza aquilo no dia a dia, as sensações são muito desagradáveis. E no sexo oral isso acontece muito. A percepção que o cara vai ter sobre sexo oral é uma percepção que ele viu num filme, que ele viu numa revista, que algum amigo narrou, e ele vai imitar aquele negócio. Primeiro problema disso, nem toda mulher sente prazer nos mesmos lugares. Ou seja, são lugares mais prazerosos ou menos prazerosos. Tem mulheres que sentem o estímulo direto no clitóris como uma coisa extremamente desagradável, tem outras que gostam. Portanto, ele precisa conhecer o conjunto. Algumas coisas básicas. É um ambiente que precisa estar lubrificado, é um ambiente que precisa, basicamente, de pressão e temperatura e de ritmo. É preciso reconhecer uma série de fatores que importam para um bom sexo oral. E o fator principal, na minha opinião, levando em conta que esses homens não sabem, é ter na mulher uma parceira que possa dialogar no sentido do que dá prazer a ela, àquela mulher. Mas para isso é preciso ter abertura. Primeiro, se autorizar a dizer que do jeito que está não está bom. E ir dando sinais de onde é bom, de como é bom, para que possa então ser superado esse fator para os homens que fazem sexo oral. Para os que não fazem, como eu disse, é preciso todo um processo de reeducação de sua concepção sobre mulheres, etc., para esse cara conseguir dar conta de fazer sexo oral nas suas parceiras, né? Uma reconstrução, inclusive ele se perceber como alguém que essa repulsa está embutida uma repulsa muito mais profunda e que ele precisa tratar. E é tratável.
Isso que é importante, é tratável, não tem motivo para permanecer como tá. Não adianta dizer, mas eu não posso gostar de alguma coisa. Claro que pode não gostar de alguma coisa. Você pode. A justificativa vai mostrar os motivos reais do seu não gostar. E esses motivos que em geral os homens apresentam são motivos insuficientes para dizer que isso é gosto, especificamente. Em geral isso é preconceito. Isso tá conceituando antes de fazer, antes de conhecer, ou teve uma experiência ruim que acabou se generalizando, ou nem teve a experiência ruim, a experiência só foi desagradável porque demora, porque no fundo acaba sendo isso, porque demora, porque precisa de tempo, e eu não tô aqui para gastar meu tempo, eu tô aqui para ter prazer e gozar. Então, assim, ter a parceria, para quem estiver interessado em manter esse tipo de relacionamento, as mulheres refletirem se querem manter esse tipo de relacionamento, com essa parceria, uma parceria, inclusive, que vai ter que ganhar um caráter pedagógico. Não é uma obrigação de ninguém ter paciência para isso. Os caras deviam se esforçar mais, eu reconheço isso e acho que isso é fundamental. Os caras entenderem que precisam se esforçar mais. Tentar ler, saber das coisas, estar aberto para experiências, e daí por diante. Então, basicamente, gente, é isso. A gente precisa, nesse aspecto, reconhecer que existe um discurso sócio-histórico, existem a construção de subjetividades que são informadas por esse discurso sócio-histórico e que tem consequências práticas. É bom entender como esse pensamento é formado, porque só entendendo como ele é formado que é possível desconstruir. Agora, é besteira quando a gente sabe, porque quando a gente não sabe não é besteira, é alguma coisa que impacta realmente. Quando o cara diz que tem repulsa, por mais que soe como uma coisa bizarra, a repulsa é alguma coisa que te faz evitar a prática. Então, é preciso chamar para a responsabilidade de aprendizado, de reconhecimento. Mas, grosso modo, é isso. Falou, gente. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Até o próximo.